Olá e bem-vindos ao Internute, o outro lado da internet. Comigo, Peter. E comigo, Bruno. Peter, tudo bem? Tudo bem, Bruno. Vamos lá, começando com calma esse episódio. Isso. Tudo bem, tudo certo. Antes de começar, acho que as pessoas já perceberam, ou em alguns instantes vão perceber que a gente mudou um pouquinho o formato do podcast, para variar. A gente já fez isso algumas vezes, pelo menos uma vez por temporada ou uma vez por ano. A gente tenta mudar alguma coisinha, porque é legal também a gente atualizar o formato, enfim. Dessa vez um episódio um pouco mais longo, ou pelo menos a gente tem a expectativa que ele seja um pouco mais longo, a gente já vai descobrir se ele realmente vai ficar mais longo, onde a gente vai destrinchar um pouco melhor essas discussões que a gente faz. Então a gente vai dividir os lados da conversa, um lado, o outro lado, depois a gente junta isso num debate e aí sim chega na conclusão. Mas a ideia permanece a mesma, né? A gente continua falando dos diferentes lados da mesma discussão, né? Pra gente discutir a internet e o outro lado da internet. Esse é o nosso objetivo aqui. Mudança é bom, Peter, mudança é bom. Aliás, mudança é bom? Tá aí uma pergunta que a gente nunca debateu aqui, e eu tava pensando sobre isso essa semana, enquanto eu pensava sobre o tema desse mês. E é uma pergunta que eu quero te propor aí. Mas claro que não pra hoje. Hoje a gente tem um outro tema, né? Então vamos deixar isso aí pra depois. Mas pode ficar tranquilo que eu já coloquei na nossa lista de episódios futuros lá, que só cresce, né? Cada um que a gente faz, a gente coloca mais 3 na lista lá. Mas é bom, é bom. Então fica aí essa pergunta pro pessoal já ir pensando aí, será que mudança é bom ou não? A gente vai atacar esse tema aí num futuro breve, espero eu. Falando em pessoal pensando, acho que vale, né, Peter, mandar um grande obrigado, um grande abraço ao pessoal que nos escuta, nos acompanha, pessoal que compartilha nas redes sociais também. Isso aí ajuda bastante, faz a gente chegar em mais gente, e é sempre muito legal ver essa interação, mensagens que a gente recebe, pessoas compartilhando nossos posts, a gente gosta muito disso, então muito obrigado ao pessoal que nos escuta e nos acompanha. Então tá, perfeito. Pra gente começar então a nossa pauta de hoje, como o próprio título já sugere, é melhor ligar ou mandar mensagem. Aqui a nossa ideia hoje é falar sobre as diferentes formas de linguagem, ou pelo menos as duas principais delas, que são a língua oral e a língua escrita, né? O que a gente fala, o que a gente escreve. E aí a gente pode destrinchar isso de várias formas, mas a gente pode resumir também se a gente manda um textão ou se a gente manda um áudio no WhatsApp. A ideia é um pouco isso, a gente vai justamente dividir essa conversa, começando primeiro pela parte oral, aqui seguindo uma lógica mais ou menos de que na história da humanidade primeiro vem a história oral e depois a gente inventa a escrita, e também porque na nossa própria vida, né, primeiro a gente aprende a falar, depois a gente aprende a escrever, né, a gente é alfabetizado ao longo da nossa vida. Então vamos lá, Bruno, vamos começar? Vamos lá. Então vamos lá, Peter, eu fiquei encarregado de pesquisar e ler e conversar com pessoas, que foi algo que eu decidi fazer mais esse mês, porque em vários pontos acaba sendo uma questão de opinião quando a gente tá falando de falar ou escrever, porque é claro que os dois têm pontos negativos e positivos, não é nenhuma surpresa, spoiler aqui, que é lógico que nessa discussão os dois têm suas vantagens e desvantagens, então eu conversei com bastante gente para entender também o que o pessoal gosta, o que o pessoal desgosta. Não vou entrar muito aqui na história da comunicação oral e telefone e tal. Vou te dizer que o telefone foi inventado em 1876, todo mundo sabe, pelo Graham Bell, que não é americano, mas estava nos Estados Unidos quando ele inventou, então é uma invenção americana. O celular aí, esse já bem mais recente, 1973, e tem uma anedota interessante, né, do primeiro celular, que a primeira ligação do celular foi o cara que inventou o celular ligando pra uma companhia rival e dizendo, inventei o celular, tô te ligando da rua, tô te ligando da calçada, sei lá. Que é uma anedota interessante. O primeiro foi comercializado 10 anos depois, lá em 83. Que se parar pra pensar, não faz tanto tempo assim, né? 1983, primeiro celular comercializado, não faz tanto tempo assim. Mas vamos lá, essa questão de digitar ou falar, né, Peter, ou ligar ou mandar mensagem. O primeiro argumento a favor aqui, do meu lado, que é a ligação, é o falar é mais rápido. Eu acho que telefone é melhor porque é mais rápido. E aí eu já não gostei desse aqui. E aí eu vou ter que fazer um disclaimer aqui que eu não sou um grande fã de telefone, tá? E eu peguei esse lado justamente porque eu queria me aprofundar mais. Não sou um grande fã, mas eu prometo que eu tentei ser o mais imparcial possível. Só que é claro que eu vou torcer o nariz pra certas coisas aqui. Falar é mais rápido. Uma coisa que eu diria, assim, sobre o telefone é que tu precisa ter os dois disponíveis ao mesmo tempo. E aí já meio que impacta esse argumento de ser mais rápido, porque precisa de uma coisa que a mensagem não vai necessitar, né? Então, se eu preciso te passar uma mensagem agora, mas é importante pra mim que seja agora, a mensagem pode ser mais rápida.
no sentido de que o telefone eu preciso que esteja disponível e a mensagem não. Então esse argumento principal, assim, que eu ouvi de muita gente que falar é mais rápido, eu não sei se eu concordo muito com ele. E um outro que vem junto, assim, é que é mais prático e mais fácil. E aí tu vai ter que concordar comigo que isso é muito questão de opinião, né? Falar com alguém no telefone é mais prático e mais fácil, não é a minha opinião. Então, assim, pra mim esse argumento já não funciona. Para as pessoas que têm esse argumento, eu diria que ele não vale. Porque mesmo que seja mais fácil e mais prático pra ti, não vale como argumento porque não é uma observação objetiva. Sim, com certeza. E eu acho que essa é uma resposta que a gente vai passar em vários momentos desse episódio, que depende do caso, né? Em alguns casos, sim, falar vai ser mais rápido, assim, tem uma dúvida no trabalho, pega o telefone, liga para outra pessoa ali no outro ramal, resolve a situação, desliga, feito, resolveu. O mesmo argumento pode ser usado por outro lado, assim, às vezes é mandar uma mensagem no chat, será que não resolve tão rápido quanto? Porque eu posso ligar, a pessoa não tá, desliguei. Eu ligo de novo, a pessoa não tá, desliguei. Eu ligo de novo, agora eu resolvi. Fora que tem toda a questão de eu liguei no impulso e agora eu tenho que pensar em tudo que eu tenho que falar daqui pra frente, e aí eu vou dar uma resposta muito enrolada, sendo que eu podia ser mais objetivo. Então, enfim, é uma das características da língua falada, né? Ela é um pouco mais impulsiva, talvez. Não sei se tu viu algo nesse sentido. Sim, eu não tenho como impulsivo, eu tenho como instantâneo, né? Mas que instantâneo de uma forma um pouco mais negativa seria bem isso que tu tá falando. Claro que o instantâneo pode ser uma coisa muito mais positiva, mas isso aí eu quero trazer dentro de um outro tópico um pouco maior. Então eu vou deixar um pouco mais pra frente depois que tu já tiver passado pela tua parte de mensagens. No momento eu quero voltar pra um outro ponto que é bem ligado à ligação mesmo, ao telefone, que é saber a reação genuína da outra pessoa, né? E aqui eu ainda tava procurando, assim, comparações, não comparações com mensagem, mas mais lados positivos e também negativos, mas tentando focar um pouco mais nos positivos do telefone. E aí isso foi uma coisa que eu achei bastante, assim, também. Tu sabe a reação de verdade daquela pessoa, então tu convidou para um negócio por mensagem, a pessoa pode dizer sim, pode dizer não, pode dizer que tem outros planos, não tem como saber muito bem o que ela tá pensando por trás. Enquanto que no telefone, por que é instantâneo, por que tu pega a pessoa desprevenida e por que tu ouve e tem outras dicas sociais que não só a palavra escrita, tu consegue saber a reação genuína. Mas, de novo, eu não sei se isso é uma vantagem ou desvantagem, porque é claro que isso significa também que as tuas reações genuínas estão ali pra outra pessoa saber, né? Então, de repente, se tu tem alguma coisa que tu não quer que outra pessoa saiba, talvez tu não consiga esconder aquilo pelo telefone. Pode ser uma reação, pode ser justamente a dificuldade de dizer não pra um convite, que por mensagem acaba sendo mais fácil. Agora, se é positivo ou negativo, eu não sei, mas é um fato que é mais fácil saber, né, a reação da pessoa por ligação do que por mensagem. Esse é um ponto interessante. Eu até vou acabar voltando nele quando a gente falar sobre escrita, mas é um ponto que não dá pra gente categorizar como vantagem ou desvantagem, né? Uhum. É uma característica e ponto. Se é melhor ou pior, depende de cada caso, de novo, né? Porque a gente tem todas essas expressões, a gente tem todos os sinais que estão acontecendo daquele momento, daquele ambiente, de como a pessoa está se portando fisicamente, enfim. Por outro lado, tu tem um controle muito maior na escrita, né? E isso pode ser positivo, pode ser muito bom tu ter mais controle, tu justamente não demonstrar nenhuma outra coisa, tu ter essa opacidade, né? Diferente dessa transparência que tu tem na língua verbal, assim, nessa fala presencial, né? Porque no telefone também tu poderia mascarar algumas coisas. Mas, de novo, né, são características que não é melhor ou pior. Em alguns casos vai ser melhor, em outros casos não. É aquela ideia de chegar a escrever a mensagem inteira e não mandar, né? Esse cenário no telefone, ele não existe. No telefone, esse cenário se traduz em dizer tudo aquilo e se arrepender depois. Então, claro que a instantaneidade é uma característica, sim, com certeza. Uma outra coisa que eu ouvi sobre ligações, e aí quando eu tô falando de ligações é que eu tô focando no telefone, mas hoje em dia a gente já tem muita ligação com vídeo também, que acaba caindo muito mais no meu lado aqui da discussão do que no teu, que é o texto. Essas coisas já começam a se mesclar, né, Peter? Porque a própria mensagem, ela já não é mais o SMS necessariamente, ela pode ser uma mensagem escrita pelo computador, que aí também já traz por terra o telefone ser mais rápido, porque digitar no computador é rápido. Então, assim, é um leque maior. Mas a ligação, e aí pode ser telefone, pode ser vídeo, enfim, tem essa ideia de que ela aproxima mais, né, do que mensagem de texto.
Só que isso aqui, eu não sei se tu concorda comigo, mas esse aproxima mais, me parece um pouco de, assim, comercial de companhia telefônica dos anos 2000, sabe? Porque eu não acho, cara, que o telefone necessariamente, em todos os casos, vai aproximar mais do que mensagem. A mensagem, hoje em dia, ela te dá tanta coisa. Ela tem o GIF de reação ali, o reaction GIF. Ela tem emoji, tu pode mandar uma foto no meio da conversa. Tu consegue mandar tanta coisa ali junto. Eu acho mais fácil entender a reação que tu tá me dando com 2, 3 emojis do que pelo tom da tua voz mascarado atrás de uma palavra, sabe? De novo, ela pode não ser tão genuína, que foi o ponto anterior, mas ela me parece ser mais fácil de ler, sabe? Pode ser uma coisa mais geracional, talvez, pode ser uma coisa de usar mais texto do que telefone, porque eu definitivamente sou uma pessoa que usa mais mensagem do que telefone, então pode ser uma coisa meio pessoal, mas eu não vou muito nesse tipo de telefone, aproxima mais do que a mensagem. Pois é, eu fiquei pensando agora, é uma coisa que eu não pesquisei, mas me veio na cabeça agora, me lembrei da questão da teoria do meio e a mensagem lá do Marshall McLuhan, né? Uhum. Do quanto isso não é uma influência simplesmente do meio, né? Da gente olhar, ou a gente estar se comunicando através do telefone, a gente tem uma percepção diferente daquela mensagem que nos faz achar que ela é mais próxima do que uma mensagem escrita, quando na prática, se a gente fosse olhar exatamente, a escrita talvez seja mais próxima, mas o meio nos dá essa mensagem de que ela é mais próxima, né? Claro, eu não pesquisei mais relacionando isso, mas me parece que tem uma certa relação, assim, de como a gente interpreta cada um desses meios que influencia como a gente vai interpretar essa resposta, sabe? Uhum. A gente achar que o telefone é mais próximo, a gente achar que a mensagem é um pouco mais fria porque ela é só texto numa tela, enfim. Uhum. Sim, de fato, com certeza. Eu tava mais pensando na ideia de que ouvir a voz simula a pessoa estar perto de ti, mas isso que tu levantou agora faz bastante sentido também. E aí um último ponto aqui que eu vou levantar antes de passar pro teu lado é a questão de não deixar rastro, né? Que isso eu acho que é um ponto que vale muito aqui na discussão. Uma conversa por telefone, ela não fica guardada em lugar nenhum. Uma conversa por mensagem fica guardada... Se for uma mensagem convencional, SMS, ela fica guardada em 2 dispositivos, e mesmo que tu apague um dos lados, ela ainda tá salva no outro. Não é mais o caso com certas redes hoje em dia, mas a mensagem tradicional ainda é assim. Depois que tu mandou, já era. E aí, de novo, assim, se a gente quer falar de positivo ou negativo, eu vou ter que puxar pro texto de novo, cara, porque o texto hoje em dia ele te dá a opção de deixar rastro ou não, né? O WhatsApp faz isso, o Instagram faz isso. Tem alguns serviços que não deixam rastro de jeito nenhum, mas tem vários que te dão a opção. E eu acho legal ter opção, porque na maioria das vezes vale a pena ter o rastro, sabe? É legal tu ter um registro de uma conversa que você teve com um amigo teu há 10 anos atrás. É legal tu ter um registro de uma conversa que você teve no mês passado, porque tu lembrou de alguma coisa e tu quer voltar naquele assunto. Ou em um âmbito profissional, pra puxar profissional pela primeira vez na conversa até agora. É muito bom tu ter registro das coisas que tu conversou com teu chefe, com teu funcionário, com teu colega. Então, eu gosto de ter o registro e eu acho legal que tem essa opção também. Então, não deixar rastro. E aí, aqui eu tô chegando num ponto em que eu quero dizer que me parece que quase tudo que o telefone faz, a mensagem faz melhor. E aí eu já tô um pouco atacando o telefone um pouco mais do que eu gostaria nesse ponto da conversa. E talvez não seja o caso, tá, Peter? Aí, de novo, eu vou passar o microfone pra ti agora, a gente vai falar um pouco mais de mensagem, depois a gente vai debater e a gente vai encontrar vantagens e desvantagens pros dois, com certeza. Mas, de começo, assim, nesse momento da pesquisa, enquanto eu pensava e juntava coisas aqui, me parece que a mensagem é quase que uma segunda iteração do telefone, assim. Ela é o telefone 2.0, ela é o telefone melhor, sabe? Talvez não, mas... Só um último ponto que eu quero tocar agora, e eu não vou abrir agora, eu quero trazer depois, mas é uma coisa que eu descobri durante essa pesquisa, que é a fobia de telefone. Isso aí é uma coisa que eu achei muito bacana e que eu acho que vale muito a gente discutir. Eu não sei se tu sabe disso aí, se tu entende como é que funciona, de onde que vem. Ou se tu acredita que é uma fobia de verdade, ou se de repente é só mimimi dessa geração, que foi alguma coisa que eu encontrei também. Mas o phone phobia, ou a fobia de telefone, também é algo que eu quero abordar. Agora deixa eu parar de falar sobre falar, e deixa eu te deixar falar sobre texto aí, sobre mensagem. Não, beleza, eu acho que a gente já pode ir sim pra parte de escrita, que tu já deu um panorama bem geral aí, mas tem uma característica que eu acho que vai aparecer também no meu lado, que é o quanto as características técnicas do que a gente entende como fala hoje, então, por exemplo, o telefone, enquanto um aparelho que a gente usa para fazer uma ligação, e aí sim desempenhar a fala lá do outro lado, o quanto essas características desse aparelho não influenciam o que a gente entende que é a fala, sabe? Uhum. Tipo, ela não deixa rastros, tá, mas eu posso ter um telefone que tá gravando essas ligações. É uma característica muito técnica.
Claro que se a gente for pegar estritamente e simplesmente falar e escrever uma carta, a carta fica escrita, o que eu falei tá falado, né? Então, enfim, tem essas características também que são interessantes, que talvez lá na frente no debate vão valer a pena, mas acho que agora a gente pula para a próxima etapa. Vamos lá. Então, vamos lá, Bruno. Por que escrever? Por que eu vou perder meu tempo escrevendo se eu posso simplesmente falar? Para começar, eu acho que eu posso trazer um provérbio latim, que é muito famoso, que é o verba volant scripta manem. Com certeza essa minha pronúncia do latim tá impecável, não quero comentários relacionados a isso. Mas essa é uma frase muito conhecida, né, que fala que as palavras voam e os escritos permanecem, né? Talvez algumas pessoas lembrem porque o ex-presidente Michel Temer usou essa frase numa das suas cartas lá para presidente Dilma na época. Mas essa frase é muito atribuída, na verdade, a Caio Tito, num discurso que ele fez no Senado romano, que sugere justamente isso, assim, que as palavras elas são esquecidas. A gente fala, a gente perde elas. O Bruno falou uma coisa, se eu não anotei, se eu não gravei, passou e já era. Enquanto uma coisa que está escrita se torna um registro público, né? E aqui justamente foi um discurso que foi feito no Senado romano, falava justamente de a gente ter registro sobre o que acontecia na República, né, no Senado, enfim, naqueles assuntos públicos. E é um pouco por isso que quando a gente fala, né, e aí a gente entende a história e a pré-história, a partir do momento que a gente entende o que é história, é porque a gente tem registros escritos, a partir de onde a gente tem momentos que estão escritos a invenção da escrita, entre aspas, né? E antes disso é a pré-história, porque são só relatos falados, enfim, ou contos escritos indiretamente, né, por pessoas que viveram aquela época, enfim. Então é essa diferenciação da história com um H maiúsculo nesse caso, né? Aqui, claro, numa redução muito grosseira dessa definição. Assim como o latim, por favor, historiadores, não me critiquem. Tu vai se defender de todo mundo nessa tua fala aí, cara. Tô tentando. Aos poucos eu vou colocando todo mundo. Engenheiros também, por favor, não me critiquem. Mas enfim, a questão é que fica esse registro histórico, ele não muda, né? É diferente da nossa memória, que às vezes ela nos engana. A gente já falou sobre isso em outros episódios, assim. A gente vê uma coisa, vivencia alguma coisa, a gente grava isso de uma forma errada, vamos dizer assim. A gente distorceu, a gente estava com um sentimento específico naquele momento, a gente alterou a nossa memória, então... E isso a gente tem muitos relatos, até em casos policiais, assim, de investigações, onde as pessoas são testemunhas de algo que aconteceu, elas falam, elas têm certeza daquilo que elas dizem que elas viram, aí encontram uma gravação em vídeo de uma câmera de segurança e o que aconteceu não foi a mesma coisa. Não é que aquela pessoa mentiu, é que a memória dela foi distorcida pelo sentimento que ela teve no momento, assim. Então a memória pode enganar. E é um pouco por isso e um pouco por outras características que a escrita se diferencia, assim. Ela cria esse registro e esse registro nos ajuda a estruturar os pensamentos, a filtrar e a fazer a gente ordenar esses nossos pensamentos, assim. Ela permite, por exemplo, que a gente reescreva o que a gente escreveu. Então eu escrevi uma mensagem inteira antes de enviar eu acho que o Bruno não vai entender isso aqui exatamente como eu quero que ele entenda, então eu vou mudar essa frase aqui, vou mudar essa outra, diferente do que tu falou antes ali, né? Se eu falei, agora eu só tenho o arrependimento de ter falado, né? O que eu faço com isso, né? É, mas... Curiosamente, ao tentar controlar toda essa mensagem de uma vez só pra ver como que eu vou entender ela, tu perde a chance de falar comigo em pessoa e ir moldando a tua fala baseado nas minhas reações. De repente tu começou a falar um negócio, tu já viu que eu entendi na hora e vai embora. Enquanto que na mensagem tu escreveu tudo, achou que eu não ia, aí é tudo suposição, tu tá tentando imaginar uma reação de uma pessoa que não tá ali. Então... Lá vem eu agora querer defender o meu lado, né? Só porque tu tá falando do teu. Mas eu acho que vale dizer isso, assim, também. A mensagem, por ela te dar mais controle, pode ser que ela te coloque numa posição que tu tá tentando controlar o que não é controlável, né? Pois é, isso pode ser um conflito que a gente pode ter, mas deixa eu entrar nas características, assim, da escrita mais especificamente. Alguns pontos, né, que podem ou não influenciar, principalmente na escrita, mas de certa forma também acabam entrando na fala, né? Um deles é a clareza, e aí escrever exige que a gente tenha muito mais clareza do que a gente quer dizer do que a fala, porque a fala, de novo, né, tu pode falar e ir complementando, e a pessoa vai entender em algum momento. Não. Escrita, tu precisa pensar muito bem para que as palavras estejam numa ordem específica, que elas façam um contexto, que elas criem uma estrutura, uma narrativa, justamente, que explique tudo isso, né? Conhecer o público acaba sendo essencial, né, mas isso também... de certa forma, fala também, né, para quem a gente está falando
influencia muito, e para quem a gente está escrevendo influencia muito. Não faz sentido escrever um texto em inglês para uma pessoa que não fala inglês, para dar esse exemplo, né? Mas isso obviamente também vale para fala, então foi uma característica que eu achei um pouco confusa, assim. Mas aí acho que um dos principais são esses dois próximos, que eu até acho que eu posso falar eles ao mesmo tempo, assim, que é a edição e revisão. Então, assim, o que a gente comentou, eu posso reescrever e mudar o que eu escrevi. E a estrutura e organização. E aí pode ser uma coisa que não é necessariamente uma vantagem, porque ele depende de uma habilidade justamente de estruturar e organizar o texto. Se eu quero que a pessoa entenda alguma coisa, eu preciso estruturar o que eu quero dizer e organizar esse texto de uma forma lógica que o Bruno vai entender exatamente o que eu quero falar para ele. Assim. Talvez dependa de uma construção onde eu preciso dar uma introdução, contextualizar, e aí eu desenvolvo esse texto para daí sim chegar numa conclusão. Que, de novo, né, na fala talvez isso fique um pouco mais misturado, mas o texto exige que tu fale dessa forma, que tu escreva dessa forma. A gente tem a questão de texto e permanência, também são duas características próximas. Então os teus pensamentos, as tuas ideias estão ali registradas e escritas de uma forma permanente, onde o tempo acaba sendo congelado de certa forma. É muito difícil tu falar de algo que está acontecendo agora com um texto, porque ele já aconteceu. Claro que eu posso te mandar uma mensagem instantânea, entre aspas, né, um chat, coisa assim, mas ainda assim é um delay maior do que eu falar ao vivo sobre o que está acontecendo, né? E um último ponto que eu acho muito interessante, e claro, teriam várias outras características, né, mas aqui eu trouxe as principais, é que o texto ele é assíncrono. Enquanto a gente está falando com alguém, eu falo e eu tenho uma reação imediata, eu vejo a tua reação ou eu ouço a tua reação naquele exato instante. Que seja o silêncio, mas é uma reação. Enquanto a mensagem ela é assíncrona, eu mando uma mensagem, em algum momento tu vai ler essa mensagem e vai me responder, que não tem exatamente um delay específico ou um tempo específico entre uma mensagem e outra, né? Assim como, sei lá, alguns anos atrás escrevi uma carta e levava 15 dias para a pessoa te mandar uma resposta, que seja 1 segundo para a pessoa te responder, não é uma coisa que acontece em tempo real, ela é ainda assíncrona de alguma forma, né? Então essas são algumas das características aí da escrita, né, ou do texto. Não, tudo bem, perfeito, não tem muito que concordar ou discordar aqui, tu trouxe fatos aí, falo verdades, mas uma coisa que eu vou dizer é o seguinte, tu falou, porque texto é mais complicado de falar de algo que esteja acontecendo agora, porque vai ter algum delay. Só que assim, cara, dependendo do que tu tá conversando e com quem tu tá conversando e qual a situação, o texto pode acabar sendo a escolha ideal, mesmo pra esse caso, assim. Porque, por exemplo, você tá assistindo um programa de TV, tá? Você tá assistindo um jogo de futebol, sei lá, e conversando com um amigo teu, ou com um grupo de amigos, mais ainda, o chat tende a ser melhor, mas que seja um amigo, então, pra deixar um pouco mais justa a comparação. Faz muito mais sentido vocês estarem trocando mensagens de texto do que vocês estarem falando num telefone ou num FaceTime, porque vocês vão estar falando em cima da TV, sabe? Vão estar falando em cima do programa, então vocês não estão conseguindo assistir aquilo sobre o que vocês estão conversando. Então assim, só pra dar um exemplo bobo de que de repente o texto acaba sendo melhor que a fala mesmo pra eventos em tempo real. A sincronicidade ali que tu comentou, sim, com certeza. De novo, não necessariamente um ponto positivo, porque de repente eu tô disponível das 2 às 3 e tu tá disponível das 4 às 5. Então não ser sincronizado acaba sendo uma grande vantagem. Mas sim, lógico que é um ponto a se considerar. E entre ainda as vantagens e desvantagens em escrever, especificamente, ou mandar mensagens, é que a gente pode ter centenas de pensamentos na nossa cabeça, assim. A gente pode estar em algum momento que a gente está ansioso, enfim, a gente quer mandar uma mensagem, enfim, quer falar alguma coisa. E aí todas essas características da escrita nos dão algumas vantagens, que é justamente criar essa ordenação na nossa cabeça, né? Por a gente entender como escreve, a gente pode se dar esse luxo, entre aspas, de refletir sobre aquilo que a gente escreveu antes de mandar essa reação para outra pessoa. Então, até algumas respostas, algumas reações que eu encontrei na internet são de pessoas que, quando eu tenho uma mensagem muito séria para mandar ou tenho uma coisa muito tensa para escrever, eu vou lá, escrevo nas notas ou escrevo um documento separado para ter certeza que é isso que eu quero enviar. Aí depois sim eu copio isso e coloco no chat ou coloco no e-mail, onde quer que seja. Porque tu tem, entre aspas, essa vantagem, assim, de escrever, talvez dá um tempo, volta no outro dia e realmente é isso que eu quero mandar? Não, agora que eu escrevi eu vi que não era bem isso, porque ele te dá um certo distanciamento, de poder reler e pensar que não é bem tu que escreveu, foi outra pessoa que escreveu, então tem ali um jogo psicológico, assim, um mind trick que tu pode fazer para diminuir essa ansiedade, enfim, essa preocupação.
e ordenar esses pensamentos. É claro que eu estou dando um exemplo mais de ansiedade, mas qualquer pensamento poderia ter, de certa forma, esse benefício de tu escrever e entender se é realmente isso para depois tu mandar. E eu até vi dicas que misturam isso, assim, algumas pessoas que falam, quando eu tenho que fazer uma ligação, algum assunto sério que eu tenho que discutir, eu gosto de digitar, mesmo que seja só alguns pontos principais, alguns tópicos do que eu vou falar, ou a ordem daquilo que eu quero explicar, porque depois quando eu ligar para aquela pessoa vai ser muito mais fácil de eu explicar sem parecer que eu estou enrolando ou alguma coisa assim. Então, achei uma vantagem interessante, ainda mais quando a gente mistura os dois, né? Eu não gosto dessa mistura, cara. Eu não gosto. Cara, pra mim, cenário ideal, colocar na caixinha, tá? Tudo bonitinho, mundo perfeito. Pra mim, o cenário ideal, uma fala é orgânica e um texto te dá controle. Quando tu tem que misturar os dois, e às vezes tu tem que misturar os dois, porque de repente tu precisa ligar pra essa pessoa e tu precisa abordar 4 ou 5 pontos. Eu não gosto disso, cara, porque, parece que fica tudo meio atravessado, sabe, cara? Essa ideia de escrever, reler e fazer fora do e-mail e tal, faz todo sentido pra mim e... Em situações sociais, eu acho que sim, em situações de ansiedade e tal, mas no âmbito profissional, eu acho que não necessariamente tem a ver com ansiedade. No âmbito profissional, eu faria isso em qualquer coisa que é um pouquinho mais importante, um pouquinho maior, sabe? Por exemplo, eu tenho um relatório que eu envio toda semana, e toda semana eu digito esse e-mail sem colocar os remetentes lá em cima, pelo medo de enviar sem querer, sabe? Não é um medo de enviar sem querer, é só pra pra deixar bem claro pro meu cérebro que primeiro eu vou escrever e ver, e ler, e reescrever, e depois eu vou transformar isso num e-mail a ser enviado, sabe? E aí quando tu coloca isso como uma preparação pra uma ligação... Mas de novo, é que eu tô falando com alguém que não gosta de ligação, mas depois a gente vai entrar em fobia de telefone ali, a gente vai falar mais sobre isso aí também. Porque agora, te ouvindo falar, assim... eu fico pensando o quanto escrever antes de uma ligação não vai aumentar a tua ansiedade, assim. Porque se tu simplesmente pegar o telefone e ligar no impulso, talvez tu resolva a situação, enquanto ali tu digita e tu fica aumentando aquele monstro que, não, se eu falar isso ele vai reagir dessa forma, então eu preciso falar de outra forma, não, tem que falar de outra forma. Enfim, é muito difícil de dar uma resposta. E para encerrar essa parte da escrita, eu queria trazer um último ponto, que eu acho que ele acaba sendo muito isolado e não vai entrar no debate especificamente, mas eu acho que vale mencionar, que é a questão da escrita expressiva, que é a gente usar a escrita como uma ferramenta da psicologia para se entender, para autoconhecimento, enfim. E aí isso serve para diários, para journals, para quem escreve algum blog específico, para quem tem esse hobby de escrever, porque ela pode realmente ajudar em vários problemas ou questões mentais, desde ansiedade, depressão, traumas, enfim, tem muitos estudos que falam sobre isso. Porque justamente colocar os nossos pensamentos e sentimentos em palavras pode ajudar a gente a entender e processar esses sentimentos, né? Da mesma forma que nos ajuda lá a escrever algo do trabalho, escrever sobre o relatório, também pode nos ajudar a entender alguma situação que a gente passou, algum medo que a gente tenha, enfim. Então, eu acho que, de novo, né, não vai ser algo que seja comparável à escrita e à fala, mas é uma ferramenta que eu achei interessante pontuar aqui também. Mas agora eu acho que sim, a gente pode partir para o debate e comparar as duas, né, a escrita e a fala, e ver aonde a gente chega. Vamos lá. Peter, é hora do debate, vamos lá. É hora do duelo, como dizia Yu-Gi-Oh! Seguinte, cara, eu tenho uns pontos aqui mais de comparação, mais light e tal, mas vamos dar uma mexida aqui. Deixa eu já começar com uma pergunta polêmica pra ti. Polêmica, assim, nível programa de TV de tarde, assim. Sabe aqueles programas que passam no meio da tarde, dia de semana, que é só brigaiada? É uma dessas, ó. Ligar sem avisar que tá ligando. Ou avisar antes, posso te ligar, e aí fazer o telefonema. Qual é o correto, Peter? Nos dias de hoje, o que a etiqueta dita? Olha, uma bela pergunta e gera uma boa discussão aqui, por mais simples que ela seja. Olha, eu acho que aqui vai entrar já essa última coisa que a gente falou da ansiedade aí. Por um lado, pode ser mais rude tu simplesmente ligar pra pessoa, mas eu particularmente não entendo esse argumento de ser rude de simplesmente ligar pra uma pessoa. Assim, tu pode não ter o telefone se tu não quer que alguém te ligue. Mas, enfim, tem pessoas que argumentam nesse sentido, porque do outro lado, esse outro lado dessa pergunta em específico, mandar uma mensagem de posso te ligar pode ser pior ainda, porque a pessoa vai pensar, meu Deus, ela tá pedindo se pode me ligar, porque aconteceu algo muito grave, assim, uma coisa muito séria que tá acontecendo. Mas eu acho que talvez em ambientes de trabalho faça sentido, assim. Porque talvez tu esteja trabalhando em algo muito específico, tu esteja focado, tu esteja em alguma reunião, talvez,
E a pessoa não tem nenhuma urgência agora, assim, eu quero te ligar porque é mais fácil eu te explicar ligando, mas, enfim, quando tu puder, aí me avisa que eu te ligo, que é mais fácil do que eu simplesmente ligar e tu vai me dizer que não pode falar agora, sabe? Então, enfim, não respondi nada, né? Não, mas tu me deu algumas pontas aqui pra puxar. Tu falou assim, ó. Tu falou que ligar sem avisar pode ser visto como rude, mas pra ti não é rude, porque... E aí tu foi lá e deu um argumento super rude, porque tu falou, se tu não quer que te ligue, não tem um telefone. Pô, cara, que isso, meu? Primeiro, eu não vou deixar de ter um telefone só porque eu não gosto de falar no telefone. E segundo, no trabalho eu preciso... E segundo, no trabalho eu preciso ficar com o Teams ali. Ainda bem que eu não tenho mais telefone na minha mesa. Desde a pandemia a gente tirou e não trouxe de volta. Mas eu preciso ficar com o Teams ali aberto. Então, assim, para um aluno conseguir me ligar é bem difícil, mas para alguém do trabalho me ligar é literalmente um botão. E eu não gosto quando me ligam sem avisar. Hoje em dia, eu não me importava. Aí é que tá, eu acho que as coisas mudaram um pouco desde essa época de Zoom e Teams e tal, e a maneira pela qual a gente se comunica com os outros, desde que a gente trabalhou de casa e voltou e tal, ficou tudo um pouco mais cinzento. Antigamente, eu nunca gostei, assim, o telefone tocava e eu ficava, que saco, mas nunca foi um negócio tipo, por que estão me ligando, sabe? O telefone tocava e eu atendia. Hoje em dia, se alguém me liga no trabalho, tá? Falando especificamente de trabalho. Se alguém me liga sem mandar uma mensagem, antes eu estranho. Esses dias alguém me ligou, era 4h30, já tava quase na hora de ir embora, eu trabalho até 4h45. Me ligaram 4h30, eu fiquei, por quê, meu? Pra quê que estão me ligando, cara? E então, assim, pra mim, eu acho que... E isso é uma coisa engraçada, porque quando eu li esse argumento a primeira vez, o argumento, e vai estar nos links aqui na descrição, o argumento era, sempre envia uma mensagem antes de ligar. E eu pensei, que exagero, meu, que frescura, tem que mandar a mensagem antes de ligar. Só que eu comecei a pensar um pouco do outro lado e eu falei, cara, sim, meu, se tu vai me ligar, me avisa antes, sabe? E é engraçado, de novo, eu acho que foi uma mudança de paradigma muito grande que aconteceu nos últimos anos, assim, porque a gente tinha uma relação um pouco mais natural, eu acho, com ligações, e hoje em dia, pra mim, eu já prefiro esse aviso antes. Não tô tirando mérito do teu argumento, eu não tô nem dizendo que eu discordo de ti, mas pra mim eu prefiro um avisozinho antes, sim. Não, eu super te entendo. Por isso que eu até comentei, assim, em ambiente de trabalho eu acho que é melhor avisar. Só me soa que talvez em questões pessoais pode soar que, tipo, meu Deus, ele quer me ligar, faleceu alguém, o cara quer me ligar, sabe? Parece que vai ser uma coisa muito grave, assim, uma coisa muito impactante. Mas, te ouvindo, eu fiquei pensando, né, dos dias atuais, o quanto não entra aqui de novo uma questão técnica, né, de o meio e a mensagem de novo, assim. De que antes o telefone era um aparelho separado, no teu caso, né? E agora a ligação, ela pula como um pop-up dentro da tua tela do computador. Eu acho que isso dá uma sensação muito mais invasiva. Sim. De que tá realmente se intrometendo no teu trabalho, se intrometendo no teu espaço. É como se alguém entrasse berrando na sala pra falar contigo, assim. Exato. Então eu acho que aqui muda um pouco essa relação tecnológica que a gente tem e aí, consequentemente, muda o que a gente entende que é essa ligação, sabe? Não é, tocou o telefone, mas eu tô aqui fazendo outra coisa, eu vou ignorar o telefone que tá aqui do lado, sabe? Não, ele tá dentro do meu computador agora. Então acho que tem essa relação também. Tu fala como se a tua geração tivesse alguma capacidade de ignorar alguém chamando a pessoa. Vocês não conseguem nem ignorar a mensagem, vão ignorar a ligação direto. Mas agora, brincadeiras à parte, só pra amarrar esse ponto, eu acho que um negócio da ligação é que ela pode ser vista como intrusiva. Então não tô nem dizendo que a ligação é intrusiva, tô dizendo que ela pode ser vista como algo intrusivo. Porque quando alguém te liga, basicamente o que a pessoa tá dizendo é, o meu tempo vale mais que o teu. Então assim, eu não tô nem aí se falar agora. E tipo, eu tô fazendo uns argumentos muito exagerados, assim, mas eu te juro que é realmente assim que eu vejo. E eu sei que não é objetivo isso que eu tô falando, mas quando tu liga pra uma pessoa que tá dizendo, eu não me importo se falar agora é o melhor pra ti ou não, mas é o melhor pra mim. Então eu vou te ligar porque meu tempo vale mais que o teu. Só que ao mesmo tempo, Peter, ligar é mais respeitoso do que mandar mensagem, né? Tu não vai mandar uma mensagem com más notícias, tu não vai mandar uma mensagem pra terminar um namoro, tu não vai mandar uma mensagem pra um cliente que tu se importa bastante, um cliente importante pra falar com ele. Tu vai ligar. Então, eu acho muito engraçado como ligação é mais respeitoso do que mensagem, ao mesmo tempo que é mais intrusivo do que mensagem. Sim, eu acho que talvez ela seja uma forma de comunicação mais pesada. E aí esse peso pode ser de te atrapalhar ou pode ser o peso do tamanho da mensagem que está associada a ela, né? Então, né, a mensagem que vou ligar para um cliente, é uma coisa mais complexa, então tem um peso maior, então eu preciso usar a ligação, que é outra ferramenta de comunicação. É interessante isso, assim.
Mas aí eu acho que eu já vou trazer um ponto que pra mim foi, não vou dizer um divisor de águas, mas foi um ponto muito importante, uma bandeira muito importante dentro da pesquisa, que talvez seja óbvio, mas é daquelas coisas assim, eu nunca tinha lido sobre isso, eu nunca tinha pensado sobre isso, então não era óbvio até aquele exato momento. Que escrita e fala são coisas diferentes, inclusive no cérebro. Assim, a gente sabe, obviamente, que escrita e fala são coisas diferentes, mas o nosso cérebro vê como coisas totalmente diferentes. Não é simplesmente uma versão registrada da fala, sabe? É outra função, são funções lateralizadas no cérebro. A gente até entende isso inconscientemente. Quando a gente ouve algum discurso, assim, a gente assiste algum discurso e a gente vê, aquele cara tá lendo claramente. É um discurso muito chato. Porque foi uma versão escrita que simplesmente foi falada. E o mesmo contrário, assim, se a gente pegar um texto que é simplesmente uma versão escrita exatamente da forma como uma pessoa fala, vai ser um texto péssimo de ler, vai ser muito incômodo ler aquilo, assim. E aí a gente tem vários exemplos, assim, que acabam aparecendo, eu vou deixar até um link na descrição que fala um pouco mais sobre neurociência por trás desses dois aspectos, de pessoas que, por alguns motivos, e aí epilepsia, enfim, fizeram aquelas cirurgias que acabam dividindo os dois lados do cérebro, né, que acabam trazendo algumas pesquisas interessantes, o quanto essas pessoas têm realmente separado a escrita e a fala, assim, de mostrar um objeto para aquela pessoa sem mostrar para o outro lado do cérebro, né, sem mostrar para o outro olho, e aquela pessoa sabe escrever sobre aquele objeto, mas ela não sabe falar sobre aquele objeto. Porque são realmente regiões muito separadas do cérebro, assim. Isso é muito interessante. Então, não é estranho a gente pensar que uma pessoa seja mais da escrita e outra pessoa seja mais da fala. Ou que em algumas situações a gente acha que tenha que falar ou outras a gente tenha que escrever. Porque realmente são coisas muito diferentes no cérebro, assim. É a mesma coisa que agora eu vou pegar uma coisa com a mão ou eu vou chutar ela com o pé, assim. Tu tá vendo situações muito diferentes e tu tá tendo, obviamente, reações biológicas muito diferentes, né? Que não parece, né? A gente tá falando de comunicação. Os dois são comunicação. Mas não, por trás são coisas totalmente diferentes, né? E até, para finalizar esse ponto, né? Mesmo dentro da escrita tem algumas diferenciações, né? Quando a gente fala de escrever à mão ou digitar uma mensagem, por exemplo. A nossa memória funciona muito melhor, ou a gente memoriza muito melhor as coisas quando a gente escreve à mão. Tá, mas de certa forma digitar não é a mesma coisa? Os estudos mostram que não, assim. Porque quando a gente está escrevendo à mão, a gente está ativando muito mais o córtex motor do nosso cérebro e ele faz com que a gente associe muito mais profundamente, ou a gente dê muito mais atenção para aquilo que a gente está escrevendo. Então, se eu estou escrevendo uma redação, talvez, ou um texto mais longo, ou um e-mail, uma coisa assim que é mais pontual, talvez seja melhor a gente digitar no teclado para a gente ter mais agilidade e volume. Mas se eu tô tentando escrever um lembrete ou uma lista de tarefas, é melhor que tu faça à mão, porque a tua memória vai ser melhor e talvez tu nem precise daquela lista de tarefas lá na frente, assim. Então esse ato físico também altera. E aí eu acho que é um pouco consequência disso, assim, que aqueles argumentos que eu falei lá atrás também aparecem, assim, da pessoa que escreve para depois falar, sabe? Porque ela escreveu para entender o que ela queria dizer e memorizou melhor antes de sair falando alguma coisa. Então acho que tem uma relação ou um certo ganho quando a gente mistura as coisas, sabe? Não, tem sim, com certeza. Esse negócio da memória ficar mais ativa quando tá escrevendo na mão tem a ver com tá fazendo mais esforço enquanto escreve, né? E tá ativando mais o cérebro e tal. Por isso que, às vezes, de repente, é até melhor digitar se é alguma coisa que tu não faz questão de lembrar mais pra frente, se é um e-mailzinho ali chato que tu tá mandando e tu não quer ficar com aquilo na cabeça, digitar é melhor. Mas, sim, Peter, escrever pra falar depois, é claro que ajuda. Antes eu falei que acaba piorando as coisas, deixando a ligação pior ainda, que eu não gosto de misturar as coisas, mas não serve pra todos os casos, né? Lógico, assim, não tem como eu querer dizer que pra vir aqui ter uma conversa contigo, que é obviamente falada, porque isso é um podcast, então não tem recursos visuais nenhum, então é lógico que a gente baseia tudo na fala, não tem como eu querer dizer que eu venho aqui pra essa 1 hora de discussão e eu não tenho uma segunda tela aberta aqui com 2 páginas de anotação que eu fiz durante o mês. Então assim, é lógico que falar e escrever antes de falar faz todo sentido para diversos pontos, não só para discursos, que é a primeira coisa que vem à mente, mas até para conversas mesmo. Mas ainda assim, eu acabo tendo uma conversa muito mais natural aqui, eu olho para os meus pontos em momentos em que a gente tá entre
tópicos aqui, que a gente tá cada um olhando para suas notas e tal. Não é uma coisa, eu não tento deixar o troço guiar a conversa, sabe? E quando a gente tava falando disso antes, eu imaginei muito essas ligações super tensas, assim, principalmente de trabalho, que tu tem que chegar em certos pontos. E uma coisa que eu gosto muito mais da mensagem é não dar o tempo de... Vai soar péssimo isso, mas uma coisa que eu gosto muito mais da mensagem é não dar o tempo pra pessoa responder, entendeu? Porque assim, se eu tenho 4 pontos que eu preciso te passar, provavelmente eu vou querer te passar os 4 num bloco. Eu não vou querer te passar um ponto, deixar tu voltar e aí depois ir pro segundo, se eles estão ligados, sabe? De novo, não serve pra tudo. Aqui quando a gente tá tendo essa conversa, eu quero ter esse feedback, eu quero que se transforme numa conversa mesmo, mas se é algo um pouco mais unilateral e é uma informação que eu preciso passar pra outra pessoa, eu prefiro que eu consiga passar essa informação. E quando eu tenho que falar ela, provavelmente eu vou sair correndo, entendeu? Isso é uma coisa que eu faço muito em discursos, não discursos, mas volta e meia eu tenho que falar na frente de, sei lá, 20, 30 alunos, e eu acabo acelerando um monte, e é uma coisa que eu não posso fazer, porque eles estão aqui pra aprender inglês, então eu tenho que ficar nessas de vai rápido, aí volta e para, e não é uma coisa natural e muito confortável pra mim, sabe? Eu não me importo de falar na frente de outras pessoas, mas eu me importo de ter essa interrupção o tempo todo, que é uma coisa que o texto simplesmente não dá essa brecha, entendeu? Porque o bloco vem e tu precisa ler ele inteiro antes de responder. Então, de novo, volta naquela ideia de te dar controle, né? Eu acho que isso é uma coisa que define muito, assim, os dois. O texto te dá total controle, e com esse controle vem uma responsabilidade muito grande, enquanto que a fala é muito mais aberta e muito mais dinâmica, né? Eu acho que aí entra aquela questão do equilíbrio que é muito subjetivo, assim, do quanto, vamos lá, quantos por cento tu tá se apoiando no texto e quantos por cento tu tá se apoiando na fala. Pra daí soar algo natural, né? Que nem eu falei esse exemplo, assim, a gente inconscientemente percebe quando a pessoa tá lendo um texto e ela tá falando aquele texto escrito. É difícil fazer esse equilíbrio pra gente entender aonde a gente coloca, tá, isso aqui tá me ajudando ou tá atrapalhando a minha comunicação porque a pessoa não tá mais nem prestando atenção porque ela sabe que eu tô lendo. É um equilíbrio muito difícil, assim, né? E acho que não é por nada que não é fácil ser um bom comunicador, né? Assim, tem bons escritores, assim como tem bons oradores. Não é porque é fácil escrever e muita gente escreve que todo mundo é um bom escritor. Tem uma técnica muito grande, uma literacia muito grande por trás de escrever, assim como tem por trás de grandes oradores, assim, pessoas que sabem falar muito bem, falar em público e fazer discursos, às vezes, de cabeça, sem ter que escrever antes. Tem uma técnica muito grande por trás, assim, que eles têm que aprender, aprimorar, enfim, falar muitas vezes errado para aprender a falar certo, né? Então acho que tem um controle, de certa forma, né? Tem uma maestria desse controle tanto pro lado da fala quanto pro lado da escrita. Sim, falando em bons oradores, inclusive, tem um cara na TV britânica que chama David Mitchell, que eu acho ele muito bom, e ele é um ótimo orador, ele sabe colocar ideias de uma forma que te cativa no que ele tá falando. Sei lá, claramente eu não tô colocando ideias tão bem quanto ele coloca, mas, ok, é que vamos lá, né? Ele tem um programa em que ele escreve o script, então ele tem todo esse tempo pra escrever as coisas antes de se preparar. Mas, brincadeiras à parte, ele fala de uma maneira que eu acho muito bacana, assim. É lógico que ele tem um repertório muito grande, ele tem um vocabulário gigante, e ele sabe usar as palavras muito onde elas precisam estar, assim. E eu tava assistindo uns vídeos dele esse mês agora, e tinha um que era justamente sobre ligações, né, sobre telefone. E eu achei muito engraçado, porque ele falou assim... Responder um e-mail é uma tarefa grande, responder uma mensagem é uma tarefa pequena e ligação não é tarefa nenhum. Então eu não entendo por que as pessoas mandam mensagens ou e-mails quando elas podem ligar. E aí tu já vê que as pessoas realmente enxergam a opinião delas como algo objetivo, né? Porque pra mim é exatamente o contrário. Pra mim ligação é uma tarefa grande, e-mail média e mensagem não é tarefa nenhuma, não me importa de mandar mensagem. E ele tá colocando o oposto como se fosse uma regra, e dizendo que não entende por que as pessoas não se ligam. Tá aí tua resposta, cara. Tu quer entender, eu te explico, porque justamente tu tá enxergando as coisas o oposto de como outras pessoas enxergam. Tem um pouco de diferenças geracionais também, né, Peter? O telefone era muito mais comum antigamente, hoje em dia a gente tem mais opções, assim. Um ponto que eu não sei como é que a gente ainda não trouxe é justamente essa ideia de que pessoas que gostam de telefone, às vezes esses argumentos de que, essas gerações mais novas, e aí de repente millennials e geração Z, eu acho que entrariam nisso,
As gerações mais novas estão ficando mal acostumadas com outras coisas e elas não gostam mais de telefone. Que pra mim soa como um argumento de que as pessoas em 1890 ficaram mal acostumadas com o carro e não queriam mais usar cavalo, entendeu? Cara, não é questão de estar mais mal acostumado, é questão de ter mais opções e essas opções serem mais eficientes e eficazes em diferentes cenários. Eu fiquei mal acostumado com essas opções e acho ruim quando tem que fazer uma ligação? Cara, talvez, mas não tem como querer dizer que não valeu a pena, porque elas são, de novo, mais eficientes, mais práticas, mais baratas, mais rápidas. Sim, esse conflito geracional sempre existe, né? E para muitas coisas, assim. A gente falou ali naquele episódio de tecnologia de que, tu vai fazer o quê quando tu ficar mais velho? Tu vai ter uma calculadora no bolso sempre que precisar fazer uma conta? Sim, eu sempre tenho o celular no bolso, tem sempre uma calculadora no bolso, enfim. O que é? Vai ter uma lanterna no bolso se ficar perdido de noite? E a gente já ouviu esse argumento de muitas formas, assim. Tu acha que tu vai poder pesquisar toda vez que tu tiver alguma dúvida? Sim, eu tenho internet. Tu vai fazer o quê? Tu vai ter um guia telefônico sempre do teu lado, não vai decorar mais o número de ninguém? Sim, eu olho na agenda telefônica, ninguém decora mais número de telefone, sabe? Então, sim, esse conflito geracional acontece sempre, e é uma tendência natural, assim. E acho que é importante deixar claro, assim, ninguém faz isso por mal. A gente sim, claro. Se acostuma, a gente aprende, a gente se, entre aspas, especializa nas tecnologias que são do nosso tempo. E quando tecnologias novas vêm, a gente está tão acostumada com as antigas que elas já são práticas o suficiente para nós. E a gente não enxerga essa praticidade que vem nas tecnologias novas, né? A gente talvez não deu devido valor para elas, assim. Mas não que esses valores não existam, né? Porque diferentes usos, de novo, diferentes ferramentas podem suprir aquela necessidade, né? Sim, não, claro que não é por mal. E não é só de geração também, dentro da própria geração tu encontra diferenças. É muito engraçado, eu tava falando com uma pessoa na mesma idade aqui, e a gente ia indo com opiniões muito parecidas, assim, não gosto de telefone, eu evito a todo custo, não sei o que, eu prefiro mandar mensagem, lá. Se é alguma coisa muito importante eu vou fazer uma ligação, mas é contra gosto, não sei o que. Aí lá pelas tantas ela falou assim, mas eu ligo pro meu namorado uma vez por dia, mais ou menos, e a gente fica 1 hora no telefone. Meu, eles moram juntos. Pra mim, essa aí matou, entendeu? Eu falei, mas pra quê, meu? Vocês moram juntos, vocês se veem de manhã, se veem de noite. Pra ver como é que tá, tipo, você já almoçou e tal. Falei, nossa senhora, eu achei que a gente tinha a mesma opinião até aqui, e agora a gente foi, tipo, pra lados opostos, assim, porque jamais que eu ficaria, acho que foi 30 minutos que ela falou, 30 minutos no telefone, e aí eu expliquei pra ela, olha, existem pessoas nesse mundo das quais eu gosto bastante, tá? Então não é essa a questão, assim, não é, eu não ficaria 30 minutos com ninguém porque eu não gosto de ninguém, não é isso. É que mesmo com pessoas que eu gosto muito, eu não quero ficar no telefone, especialmente por um período mais longo de tempo. Minha esposa já sabe, se ela tem que me ligar, ela fala, vai ser rapidinho, porque ela sabe que eu detesto o telefone, independente de quem esteja ligando, sabe? E é isso eu achei curioso, assim, como as pessoas têm essa opinião super formada, e pra elas é o lógico, assim. Tipo, ela ia falando como se fosse uma coisa... Não, é lógico que eu prefiro mensagem, é lógico que eu não gosto de telefone, é lógico que eu ficaria 30 minutos com o meu namorado por dia no telefone. Não, cara, nada disso é lógico, sabe? E claro que eu tive que aceitar durante essa pesquisa e durante essa introspecção que as minhas opiniões também não são necessariamente corretas, colocando entre aspas, né? E eu cheguei a me perguntar se eu tinha essa fobia de telefone aí, que foi uma coisa que eu descobri durante essa pesquisa, chama phone phobia. Eu acho que o nome em português deve ser traduzido só pra fobia de telefone mesmo. Mas aí, olhando algumas coisas aqui, eu não me encaixei muito, assim. Um dos primeiros pontos que faz uma pessoa ter fobia de telefone é aquela velha ideia de não gostar da própria voz ouvida no telefone, né? Então, aquelas pessoas que ouvem uma gravação da própria voz e ficam, ai, que horror. Isso pode ser um motivo que causa a fobia, não ter outros elementos na conversa, então não saber o que a pessoa tá passando lá e tal, ou como que ela tá reagindo, também às vezes acaba criando essa ansiedade muito grande, o fato de ser muito instantâneo, né, sem tempo pra pensar. Enfim, tinha vários elementos, assim, mas pra mim eu acho que não chega a ser uma fobia. Eu posso até ficar ansioso de repente, mas é mais um desgosto muito grande, no meu caso mesmo. Mas pra quem tem essa fobia, só pra passar rapidamente aqui e fechar, eu achei umas ideias bem interessantes, que seria pensar por que tá nervoso, né, planejar uma ligação antes de fazer, que aí são pontos meio lógicos, me parece. Mas um ponto que eu achei muito legal seria analisar uma conversa depois, né? Então, pra pessoas que realmente desgostam de telefone, têm medo do telefone mesmo, no sentido literal da palavra, colocou o telefone no gancho, respira e pensa, e aí, como é que foi? Provavelmente não foi ruim. Provavelmente foi uma conversa normal, provavelmente coisas boas saíram dali, sabe? Então é analisar depois pra principalmente perceber que não foi algo ruim, assim.
Perfeito. Às vezes, muito da nossa ansiedade, medos, fobias, enfim, é porque a gente aumenta muito algo que a gente acha que vai acontecer. Então, eu liguei pro Bruno e, meu Deus, o que ele vai pensar? O Bruno não tá nem aí porque eu pensei. Ele só queria dar informação e eu passei a informação pra ele e ele desligou, nem lembra mais que eu liguei pra ele. Mas na nossa cabeça a gente criou esse cenário onde o Bruno vai lembrar exatamente que eu falei aquela palavra e aquela palavra ele vai guardar. Não, ele já esqueceu, ele nem lembra que tu ligou, sabe? Então isso é bem interessante. E até eu fico pensando, né, eu falei das características lá antes da escrita, né, que a escrita é assíncrona. Não sei, um pouco desse medo me parece ser o medo de ela ser síncrona, justamente, né? Uhum. A gente tem um certo receio da gente falar, a pessoa vai reagir na hora. E se eu tô digitando, eu tenho uma certa proteção, né? Eu tenho uma barreira do tempo ali, tipo, não, eu mandei, aí ele vai me responder depois e eu posso fingir que vou responder mais depois ainda. Sim. Né? Muita gente tem as suas técnicas para ler as mensagens sem abrir elas, para não marcar como lido, e aí ganha um tempo dessa assincronia das mensagens. Então isso talvez seja um fator aí mais recente que contribua, né? Sim. Mas aí falando ainda, né, de se a gente liga ou manda mensagem, né, ou se a gente manda um e-mail ou telefona para o colega de trabalho, enfim. Eu acabei dividindo aqui em 3 fatores. São os 3 fatores que mais se sobressaíram na pesquisa, e depois eu adiciono um 4º ainda para a gente discutir, que um deles é a urgência. Assim, quanta pressa eu tenho nessa resposta? Eu preciso da resposta instantânea, então eu preciso de um meio instantâneo de resposta que vai ser o telefone. Se eu tenho mais tempo, se eu tenho prazo, enfim, eu posso mandar essa mensagem, Bruno responde quando ele puder, enfim, tudo certo. O e-mail é a mesma coisa, enfim. Então, essa sensibilidade do tempo, assim, essa necessidade que a gente tem do tempo pode ser um fator, né? Essa urgência. A complexidade, né? Dependendo de quão complexa é essa explicação, pode ser que sirva melhor o telefone, pode ser que sirva melhor o texto, o e-mail, enfim. Porque talvez seja mais fácil eu explicar ligando para a pessoa, e eu vou falando, ela vai listando as dúvidas delas, eu já vou respondendo essas dúvidas. Em outros casos, pode ser que seja melhor escrever um e-mail, que aí tu estrutura exatamente o que tu quer explicar daqueles pontos, enfim. É uma outra coisa a se considerar. A conveniência, que de certa forma a gente já comentou também, que assim, eu posso ligar agora para essa pessoa, talvez essa pessoa esteja ocupada, talvez ela não esteja disponível, enfim. Então não é conveniente eu ligar agora. Talvez é mais conveniente eu mandar a mensagem. Assim como pode ser o contrário, assim, essa pessoa está com muitas outras coisas, está com muitas tarefas e aí mistura com os outros fatores, né? Eu tenho uma certa urgência, eu sei que ela não vai poder responder agora, então talvez então eu ligue para falar sobre esse tema com ela, enfim. Então esses seriam os 3 fatores, assim, urgência, complexidade e conveniência. E ainda assim, eu adicionaria um 4º item que é o bom senso. Que é da gente pensar, não, é realmente isso que eu preciso? É realmente isso que essa pessoa quer? Conhecendo o Bruno, que eu sei que ele não gosta de ligação, eu vou ligar para ele só porque eu quero ligar para ele? Então tem um pouco de bom senso, assim. Da mesma forma que tem, e muita gente já ouviu essa frase, né? Daquela reunião que poderia ter sido um e-mail. Também tem o e-mail que poderia ter sido uma ligação, e também tem a ligação que podia ter sido um chat. Então, enfim, tem um pouco de bom senso que talvez seja até o maior fator de todos. Eu acho que, Peter, eu acho que não é nem um 4º ponto, eu acho que não é nem sequer o maior fator, eu acho que é um fator que tá muito dentro dos 3 ali. Eu acho que ele tem que estar em tudo. É que não dá, né, cara? Bom senso não existe. Tá aí um outro tópico, existe bom senso, eu já te dou a resposta agora que é não existe senso comum, tá? Porque assim, ó, urgência, primeiro ali. Episódio mais curto do internet. Isso, já foi dentro desse aqui mesmo. Se é urgente, liga. Cara, o que é urgente, meu? Pra vocês tudo é urgente, cara. Vocês é tudo nossa. Quantidade de e-mail que eu recebo com urgente em maiúsculo no título, eu vou ler, eu não entendo nem o que tá pedindo, porque o negócio é pra um aluno que vai começar daqui a 2 semanas, cara. Não faz sentido nenhum, entendeu? É Michael Scott mandando urgente A, B e C, que daí o urgente C não precisa nem ler. Não é tudo urgente, cara. Então, assim, eu concordo em partes que se é urgente, liga, mas eu não concordo com a noção de urgência das pessoas. E mesmo que seja urgente de fato, às vezes, ligação nem é o melhor, assim. Por exemplo, eu tenho um código com a... Eu tenho tem 2 gurias que trabalham lá em cima e eu fico lá embaixo, e a porta é lá em cima. E eu falei pra elas, se um dia acontecer alguma coisa aí em cima que for urgente, vocês me mandem uma mensagem escrito SOS. Tipo, eu não falei pra elas, me liguem se for urgente. Porque vai ser mais rápido, elas já têm um computador na frente delas, vai ser mais rápido pra elas digitarem, e eu vou ver
mais rápido aquela mensagem, do que elas terem que pegar o telefone na bolsa, me ligar, eu vejo o telefone tocando, vejo quem é, decido se eu vou atender ou não, porque se for um número desconhecido, não me pega. Aí eu atendo, aí ela vai dizer, tá acontecendo tal e tal coisa, eu tenho uma emergência. Então eu acho que mesmo... Complexidade, eu já vou te dar uma resposta mais direta. Eu acho que é assim, ó, se não é complexo, mensagem tá bom. Se é complexo, aí eu vou ceder pro telefone, mas eu vou dizer o seguinte, e-mail antes, deixa a pessoa ler, aí liga. Porque falar com uma pessoa que tem noção do que tu tá falando e falar com uma pessoa do zero são coisas bem diferentes. Então eu acho que essa combinação de um e-mailzinho antes com só uma explicaçãozinha mais ali mastigadinha e a ligação depois, eu acho que é um combo que funciona bem pra coisas complexas. É aquela frase final, né? Qualquer coisa me liga. Escreve tudo e qualquer coisa me liga. Se tu botar isso no e-mail pra mim, tu nunca vai receber uma ligação. Às vezes essa é a ideia, né? Exatamente. Mas sim, esse realmente é um ponto interessante, né? Da mudança do ambiente de trabalho, que é o que a gente comentou mais pra trás. Talvez ligar seja mais rápido. Sim, ele te dá essa impressão que, tipo, tirar o telefone do gancho e ligar. Não. Tu tem que saber o número da pessoa, não é simplesmente tirar o telefone do gancho. E hoje em dia a gente não tem os ramais à mão, a gente não usa tanto os ramais dos outros colegas pra saber exatamente todos os números. Aí eu tenho que buscar o ramal daquela pessoa pra daí ligar pra ela. Nesse meio tempo eu já mandei 20 mensagens pra aquela pessoa, sabe? Porque pensando nisso, eu inclusive já desisti de ligar pra pessoas porque era mais fácil procurar a pessoa no chat, que é só dar uma busca ali pelo nome da pessoa, do que ter que buscar onde é que tá o telefone daquela pessoa pra daí ligar pra ela. E antes da gente fazer qualquer tipo de conclusão nesse episódio aqui, nessa discussão, a gente precisa falar sobre o WhatsApp. Precisamos falar sobre o WhatsApp. Lá vem o WhatsApp. O que é? WhatsApp. Pronto. Porque esse talvez seja o grande elefante branco dessa discussão toda. Se são os textões ou os áudios de WhatsApp. O áudio de WhatsApp é a nova ligação? Não escuto. Virou um walkie-talkie digital, né? Mas é muito engraçada essa discussão, porque muita gente usa, popularizou muito rápido o uso de áudios. E todo tipo de gente usa, assim, é um volume muito grande de pessoas que usa. Porque ele acaba sendo esse meio termo, assim, que te dá essa praticidade da mensagem, essa assincronia da mensagem, mas falado. Então eu não preciso digitar tudo aquilo que eu falei, eu posso falar sem ordem, eu posso desestruturar a minha fala e gravar esse áudio e mandar pra pessoa. Então é muito interessante, assim, onde é que ele se encaixa nessa discussão toda, sabe? Ele se encaixa mais na fala ou ele se encaixa mais na escrita porque ele mistura essas características? Não se encaixa em lugar nenhum. O áudio de WhatsApp pega os lados negativos de ambos e pior ainda. Não, agora, sem brincadeira, eu escuto sim, eu falei não escuto, eu escuto sim, mas eu vou te dizer o seguinte, que quando o WhatsApp lançou aquela funcionalidade de poder escutar em velocidade 2, foi um dia muito feliz na minha vida. A partir daquele momento eu sempre escuto áudio na velocidade 2, porque aí pelo menos corta o tempo pela metade. Mas eu vou te dizer assim, Peter, eu realmente não gosto da funcionalidade do áudio do WhatsApp, e teve um episódio do podcast do Bruno Aleixo, que é um cara que eu acho muito engraçado, que ele fez uma análise que eu achei muito apta, assim, do áudio de WhatsApp. Porque aquilo que eu falei antes de ligação é dizer pra outra pessoa que o teu tempo vale mais que o dela, o áudio é isso vezes 10, assim. Porque basicamente tu tá dizendo, pra mim é mais fácil falar, é óbvio que pra ti seria mais fácil ler. Mas não me interessa, pra mim é mais fácil falar, então eu vou falar. Agora sim, se tu tá em público, se tu tá com fone ou sem, se tu tem tempo pra ouvir meu áudio, se tu vai ouvir tudo de uma vez só, te vira, tá? O problema é teu, então aí vai. E é realmente assim que eu enxergo o áudio. Eu entendo por que algumas pessoas enviam. Eu acho que ele cabe até em alguns momentos, tá? Eu tenho amigos que me mandam áudios que não caberiam como texto, tá? Tô num bar, olha o que tá tocando. Ou, putz, sei lá, o cara tá pedalando, sabe? Precisa mandar um negócio urgente. Eu acho que ele tem o seu espaço, sim. E, de novo, eu não vou odiar uma pessoa só porque ela mandou um áudio. Quer mandar áudio, manda, cara, eu sei. Às vezes tu quer demonstrar uma emoção, às vezes tu quer falar um negócio que tu não tá sabendo como colocar em texto. Eu entendo, assim, mas eu não vou gostar, entendeu? Não me obriga. Agora, me responde tu, porque tu fez uma pergunta bem limpa e eu cheguei chutando a sala inteira. O que é? É fala ou texto? O cara mais sensato aí responde pra nós. A sensatez agora vai te responder, não sei. Justo. Porque eu até tentei pesquisar um pouco sobre isso, tentar entender um pouco essa questão, assim. E eu acho que o áudio ele fica realmente deslocado dentro da lógica digital, sabe? Pensando realmente em UX, né? Em experiência do usuário.
Porque os meios digitais, e aí o aplicativo do WhatsApp ou qualquer outra ferramenta que a gente use para mandar um áudio, são ferramentas que são construídas pensando no recurso visual. Assim, é uma tela que tem texto, que tem imagem, que tem foto, que tem vídeo, enfim. Os meios digitais são feitos para serem visuais. E aí a gente colocou um áudio ali no meio, só que ele fica no meio do chat, no meio do texto. Então ele é uma certa gambiarra, vamos dizer assim. Ele não parece natural dentro daquele contexto. Por mais bem feita que seja a implementação, assim, acho que não é essa a questão. Ele ainda assim parece um pouco deslocado ali, sabe? Parece estar misturado. E é claro que a gente tem contextos digitais onde o áudio faz todo sentido, assim, podcast é um deles. A gente está aqui gravando um que é só um áudio, assim, não tem um recurso visual associado a ele. Mas, historicamente, a internet é baseada em texto, assim. Se a gente pegar toda a história da internet, por mais curta que seja, ela é baseada em texto. E mesmo os vídeos, né, que estão muito populares, assim, o conteúdo por vídeo está extremamente popular na internet hoje. Quando a gente olha para dados de pesquisa, assim, 75% dos vídeos são vistos sem som no celular. Uhum. Porque a pessoa tá, sei lá, no transporte público, tá assistindo um vídeo, ela não vai botar o som, porque talvez ela nem tenha fone de ouvido à mão naquele momento, assim. Então, faz sentido que ele te incomode, né? Ele tá um pouco descontextualizado, ele é meio que um anexo ali, tanto que não era uma função original do WhatsApp, ela surgiu depois. Uhum. Então, não tem conclusão nenhuma, assim, ele só tá... Só é uma discussão sobre o ambiente digital que tá aqui anexa a essa discussão. E... pessoalmente, eu só tô esperando alguma funcionalidade que transcreva o áudio das pessoas para que eu possa ler essa resposta. Uhum. Isso é outra coisa também. Agora tu falou do fone de ouvido no transporte público, eu já lembrei de mais uma crítica que eu vou fazer aqui ao áudio. A pessoa que manda o áudio, outra mensagem que ela tá te passando é a seguinte: tu tá ouvindo música? Não interessa, pausa a tua música e me escuta. É tipo o cara no ônibus que fica te fazendo perguntas, tu tem que ficar tirando o fone pra responder o cara, aí tu bota de volta e ele faz a pergunta de novo, aí vai tirar o fone. Ou o motorista do táxi ali, né? Que não tá nem aí se tá de fone, ele fica falando contigo. Ah, cara, assim, eu sei que o áudio veio pra ficar, eu sei que ele é prático pra quem manda. Então, tá, velho, não vou fazer a guerra ao áudio aqui, mas, não é minha preferência. E falando em preferência, só uma coisa que eu percebi enquanto eu pensava sobre esse tópico bastante. Pra quem desgosta de telefone, tanto quanto eu, e por algum motivo precisa fazer ligações e tal. Por exemplo, no meu caso, como eu moro em outro país, eu acabo ligando pra família, principalmente pra mãe, né? Ligo, sei lá, uma vez por mês aí e tal, pra dar uma conversada. E eu percebi que eu não me importava tanto, assim, que eu não desgostava tanto dessas ligações. E aí eu parei pra pensar, porque, de novo, não tem nada a ver com quem eu tô falando do outro lado, é realmente o telefone em si que eu não gosto. Então eu fiquei pensando por que eu não desgosto desses momentos, e eu percebi que é porque normalmente eu ligo pra ela quando eu tô caminhando com o cachorro. E aí eu vim a perceber que quando eu tô numa ligação, tô fazendo uma ligação, enquanto eu faço outra coisa, ela não me incomoda tanto. E aí isso foi uma descoberta interessante, principalmente porque quando eu tô em casa e tô falando com alguém no telefone, normalmente eu tô jogando um videogame. E aí a pessoa escuta o barulho do controle ali e ela acha que, o cara não tá nem me dando atenção, ele tá fazendo outra coisa, sabe? Quando eu tô falando contigo aqui eu não faço outra coisa, mas é uma ligação de vídeo, então é um pouco diferente. Quando eu tô no telefone eu acabo fazendo outra coisa. E aí a pessoa acha que eu não tô dando atenção e tal. E não é isso, é porque justamente eu vou gostar mais da ligação, vai ser mais prazeroso pra mim se eu tiver fazendo outra coisa enquanto eu falo contigo. Me parece mais natural, sabe? Eu não sei explicar muito bem, mas é, de novo, questão de preferência, assim. Então, se um dia alguém que tá me ouvindo aí me ligar e escutar o barulho do controle junto no fundo, não é porque eu não tô te dando atenção, é porque eu tô só tentando fazer essa situação ser um pouco mais tolerável pra mim. Nossa, tolerável. Eu odeio telefone, cara, eu odeio telefone. Meu Deus, você não tem fobia de telefone, você tem ódio ao telefone. Ódio. Não, beleza, eu acho que destilado esse ódio a gente pode partir pra conclusão e a gente entender aqui pra que lado essa conversa vai. Fui ficando mais exasperado ao longo do episódio e vou chegar na conclusão furioso. Vamos lá. Então tá, Bruno. É melhor ligar ou mandar mensagem? Agora que tu tá mais calmo, agora que tu tá mais relaxado, passou a conclusão, tocou a musiquinha. Sem ódio agora. É melhor ligar ou mandar mensagem? Eu não vou nem te responder, né, cara? Eu não vou responder a minha preferência, porque essa eu já deixei bem clara desde o começo. O que eu vou te dizer é o seguinte. Uma coisa que eu percebi, e aí sem brincadeira mesmo, enquanto eu conversava com pessoas, eu conversei com pessoas de diferentes idades, diferentes... Enfim, pessoas bem diferentes umas das outras mesmo. E é engraçado como a resposta sempre foi ou depende da situação,
né? Então, pode ser ligar, pode ser mandar mensagem, ou mensagem, a não ser que eu precise ligar. Essas foram as duas respostas que eu recebi das pessoas, assim. E eu achei engraçado que nenhuma pessoa me disse, ligação. Eu mando mensagem se tiver que mandar, mas eu prefiro ligar. Isso não foi uma resposta que eu ouvi, sabe? E até parece ser uma resposta meio enviesada, assim, vindo de mim. Mas, de novo, eu realmente conversei com mais gente e tal. E as respostas sempre foram depende ou, prefiro mensagem, com certeza. E aí, claro, é lógico que tem muita gente por aí que prefere ligação, é lógico que existem vantagens, é lógico que muita gente vai ouvir isso aqui e pensar, o Bruno não faz a mínima ideia do que ele tá falando. E não tem problema nenhum, de novo, é muito, muito questão de opinião mesmo. Mas a minha opinião, já que é uma questão de opinião e tu tá pedindo a minha, mensagem até o fim. Não, beleza, eu acho que no fim das contas depende do que tu quer comunicar, assim, essa efetividade da comunicação, de quão clara vai ser a mensagem que tu quer passar ou não, vai depender do contexto, da urgência, da complexidade, do que tu quer falar e todos esses outros aspectos que a gente já falou, assim. Claro que, pessoalmente, acho que já ficou claro que tanto tu quanto eu preferimos mandar mensagem. E se precisar muito, assim, a gente liga, a gente fala, beleza? Mas a gente também, não sei se a gente tá numa posição muito boa, porque a gente tá fazendo um podcast que é todo em áudio, as pessoas estão só nos ouvindo. É um grande áudiozão do WhatsApp aqui. E qualquer coisa, talvez a gente feche o podcast e faz um blog, né? Pra ficar mais condizente com a nossa realidade. É que a gente não se importa, é mais conveniente pra gente falar, então que se dane quem tá ouvindo. Não, é que aí é que tá, meu, é questão de novo, tem suas vantagens, sabe? Eu adoro podcast, cara. Como ouvinte, eu já escutava podcast antes da gente ter o nosso, sabe? Então eu acho que esse argumento aí... Eu sei, eu entendi o teu comentário irônico, mas é questão de ambiente, do que tá acontecendo, o que tu tá fazendo, o que tu tá ouvindo, enfim, né? Eu não acho que o podcast seja intrusivo, por exemplo, porque quem tá nos ouvindo aqui foi uma pessoa que clicou no negócio que dizia o título, ela sabia onde que ela tava se enfiando, sabe? Não foi do nada o celular dela começou a vibrar porque alguém decidiu que era a hora de conversar. Então eu acho que esse ponto do como intrusivo ele é, eu acho que é um ponto chave aqui nessa diferença. Perfeito. Acho que a conclusão das conclusões é contexto. Contexto. E aí, contexto com bom senso, talvez a gente chegue na resposta. Ou a gente fecha o Internute de uma vez e para assim. Eu tô rindo aqui porque você tá falando contexto no sentido de o que está em volta, né? O contexto, só que eu tô ouvindo como se fosse com texto, tipo, sem ligação, só com o texto mesmo. Deus. E eu tô tipo, isso aí, cara, vamos lá, é só texto beleza. Chega de ligar pras pessoas. Inclusive, chega de falar por hoje. Valeu. Grande poeta. Valeu. Olá, ouvinte. Se você gosta do Internute, não deixe de compartilhar nas redes sociais, e de seguir no Spotify, ou no seu aplicativo de podcasts favorito. E se você quiser compartilhar a sua resposta para a pergunta da semana, é só enviar uma mensagem. Muito obrigado, e até o próximo episódio.